ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Boa noite. Hoje é dia 29 de março, quinta-feira santa, e está começando na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Silvânia Lima e fico com você até às 18h30. Lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM do seu rádio e também pela internet no site www.radio.ufg.br. Você também pode acompanhar a programação da Rádio Universitária pelo aplicativo Minha UFG. A equipe de jornalismo da Rádio Universitária preparou uma retrospectiva dos principais assuntos veiculados no Jornal das 6 na última semana para você. Fique ligado e acompanhe. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Nesta semana, a jornalista Isaura Carrijo nos trouxe algumas novidades. Vamos ouvir. A Defesa Civil, órgão ligado ao governo federal, reconheceu o estado de emergência no município de Ceres, localizado a 180 quilômetros de Goiânia. O reconhecimento é o primeiro passo para a liberação de recursos para auxílio das famílias que foram atingidas por um temporal no começo de março. O temporal que atingiu o município de Ceres no início do mês alagou casas e comércios, causou a queda de pontes e prejudicou obras no município. Os recursos vão atender a população que perdeu imóveis na enchente, vão atender também a necessidade de limpeza nas áreas atingidas, reconstrução dos locais danificados e restabelecimento de serviços essenciais. Na última sexta-feira, o Procon Goiás interditou bombas de gasolina em um posto localizado no Jardim Guanabara. Nós vamos falar mais sobre esse assunto com o Marcos Rosa, ele é gerente de fiscalização do Procon Goiás. Boa noite, Marcos. Boa noite, Isaura. Boa noite a todos os ouvintes. Então, Marcos, fala para o nosso ouvinte como é que foi que o Procon Goiás tomou conhecimento desse caso aí que aconteceu num posto no Jardim Guanabara. Isaura, o Procon Goiás, ele recebeu uma denúncia através do telefone 151 de consumidor que alegou ter abastecido nesse estabelecimento e após andar uma determinada distância, o veículo veio apresentar irregularidades, ou seja, mau funcionamento no motor. Sim. E diante dessa situação, os fiscais se dirigiram até esse estabelecimento para verificar se aquela denúncia era verídica ou não. E naquela ocasião, os agentes fiscais fizeram testes preliminares da qualidade de todos os combustíveis comercializados pelo estabelecimento, bem como também fez o teste de quantidade, ou seja, aquela conferência para verificar se a quantidade de combustível que o consumidor está adquirindo é verdadeiramente a quantidade que está sendo colocada no tanque do veículo. E naquela ocasião, principalmente quando fez o teste de qualidade do combustível gasolina comum, os fiscais constataram indícios de irregularidade, visto que naquele primeiro teste já apresentou que o percentual de etanol misturado à gasolina estava superior ao autorizado por lei atualmente. E esse percentual, a legislação autoriza uma mistura máxima de até 28% de etanol na gasolina. E naquela ocasião, os testes apresentavam indícios que teriam uma mistura de 35%. Diante daquela ocasião, Isaura, os fiscais fizeram a coleta de amostras desses combustíveis, as quais foram encaminhadas para o laboratório da UFG. Sim. E naquela ocasião, nós até solicitamos urgência na emissão do laudo da gasolina, visto aquele indício de irregularidade. E por incrível que pareça, o indício que foi apresentado na fiscalização no local, executada pelos agentes fiscais, foram confirmadas no laudo emitido pelo laboratório. E que medidas foram tomadas aí em relação a esse posto? Diante dessas situações, Laura, o posto ele foi autuado, tanto pela ANP, que nós, Procon Estadual, representamos a ANP no estado de Goiás, também ele foi autuado pelo Procon Goiás, visto que ele
não informava adequadamente a origem de alguns combustíveis que ali estavam sendo comercializados, até mesmo pelo fato que o posto ele é um posto bandeira branca e diante dessa situação ele pode comercializar combustíveis de qualquer distribuidora, desde que ele informe para o consumidor a origem desse combustível no momento da comercialização ao consumidor final. E envolvendo a qualidade daquele combustível, o posto ele teve todas as suas bombas, bicos e tanque de combustível gasolina comum interditado até a sua regularização. E também ele foi notificado para providenciar a retirada daquele combustível que está inapropriado para o consumo e providenciar a aquisição de outro combustível. Somente após essa regularização é que ele poderá voltar a comercializar gasolina comum. E no caso aí do consumidor que abasteceu, né, ou tem o hábito de abastecer nesse posto e percebeu aí que houve algum dano no seu veículo, como proceder? Caso o consumidor, inclusive aquele que talvez tenha abastecido e que foi o consumidor denunciante que reportou essa ocasião ao Procon Goiás, nós orientamos que ele procure primeiramente o estabelecimento para tentar resolver a sua demanda de um modo mais rápido, mais célere. Sim. Entretanto, caso ele não consiga resolver diretamente com o posto, nós orientamos que procure o Poder Judiciário. Visto que ele deverá comprovar que ele adquiriu o produto naquele estabelecimento e, através desse laudo emitido pela universidade, que está em posse do Procon Goiás, ele possa pleitear indenização por danos que, porventura, tenham sofrido. E nesta ocasião, Isaura, eu até ressalto a importância que tem de o consumidor denunciar. Ou seja, se o consumidor, ao abastecer o seu veículo, constata qualquer mau funcionamento no seu veículo, constata qualquer indício de irregularidade, ele deve sim reportar aos órgãos de fiscalização. Tanto é que o Procon Goiás ele tem atuado constantemente na fiscalização do comércio de combustível e também ressalto as ações fiscalizatórias que o Procon Goiás tem feito com a Agência Nacional do Petróleo, com a Delegacia de Defesa do Consumidor e também com a Polícia Militar do Estado de Goiás, que são órgãos parceiros que têm nos ajudado a fazer essas fiscalizações e, de um modo geral, garantir combustíveis de qualidade ao consumidor. E essas fiscalizações aí são por tempo indeterminado? O Procon continua fazendo em outros postos da cidade? Exatamente, Isaura. O Procon Goiás ele tem fiscalizado todos os dias o comércio de combustíveis, não apenas na Grande Goiânia, mas também no interior do estado de Goiás. E também, em muitas das situações, nós temos executado fiscalizações, inclusive no horário noturno e nos finais de semana, que são momentos que os fornecedores talvez possam acreditar que os órgãos de fiscalização não estão atuando. Entretanto, ressalto, nós estamos intensificando as ações fiscalizatórias de modo a inibir qualquer prática infrativa. Tanto é que apenas nos últimos 2 anos, de todas as amostras coletadas pelo Procon Goiás, em nome da Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP, foram mais de 250 amostras coletadas, e nesse total, apenas aproximadamente 3,5% se apresentaram alguma irregularidade, ou seja, aquele combustível não estava de acordo com as normas estabelecidas pela ANP. Ok, nós conversamos com o Marcos Rosa, gerente de fiscalização do Procon Goiás. Marcos, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária e boa noite para você. Boa noite, Isaura. Nós é que agradecemos por mais essa oportunidade de participar desse programa e, principalmente, de levar informação de qualidade ao consumidor. E não apenas para o consumidor, mas também para o fornecedor. Sim. Que acreditamos, enquanto Procon estadual, que a partir do momento que nós executamos essas ações fiscalizatórias, que, na nossa visão, estão apresentando resultados satisfatórios, e também na divulgação pelos meios de comunicação, nós estamos levando conhecimento para o consumidor e principalmente também para o fornecedor, ou seja, para que aquele fornecedor ele tome cuidado ao exercer essa relação de consumo, de modo a não ferir os direitos dos consumidores. Tá certo, Marcos. Obrigada e até uma próxima. Até a próxima. Estamos apresentando Jornal das 6.
A secretária municipal de saúde, Fátima Muriel, esteve na Câmara Municipal para prestar depoimento à comissão que investiga irregularidades na saúde. Vamos ouvir a reportagem. Pela sexta vez, a secretária de saúde, Fátima Muruê, vem prestar depoimento e esclarecimentos à CEI da Saúde. Além dela, a superintendente da regulação e a chefe de gabinete da secretaria, elas vêm esclarecer por que vários leitos de UTI ficaram vagos no ano passado, apesar de muitos pacientes terem morrido à espera de vaga. O relatório enviado pela Secretaria Municipal de Saúde tem 449 páginas e revela que em agosto e dezembro de 2016, havia em média 89 leitos desocupados de UTI adulto no município e 172 leitos ocupados. A média subiu de janeiro a agosto de 2017, ficando em 128 leitos desocupados e 169 ocupados. A secretária de saúde, Fátima Murué, alega que todo trâmite é um processo na regulação para encaminhar o paciente e também falou que a secretaria prepara para construir um plano de contingência para H1N1. A escala de responsáveis pelos núcleos internos de regulação não existia e nos períodos noturno e final de semana, menos ainda. Então, isso não era esporádico. Agora vai se tornar esporádico até que isso seja corrigido em definitivo. E isso causa uma dificuldade, um atraso no acesso desse paciente a esse leito. Eu digo de forma pontual e abrangente, nós estamos vivendo um período epidemiológico de epidemia de dengue e aumento gradativo de quadros de síndrome respiratória aguda grave. Isso tem ocupado mais todos os leitos da cidade. Como vocês acompanharam aqui, nós estamos construindo em conjunto o plano de contingência para uma situação semelhante à de 2009, que também teve casos de aumento vertiginoso, inclusive pandemia de casos de gripe H1N1, e foi tratado dessa forma também. Para os que estavam aqui nessa época, devem se lembrar da situação que foi e como ela foi resolvida. De acordo com o relator da CEI, Elias Vaz, existe sim uma escolha de pacientes para leitos de UTI na capital. E isso é um grave erro de administração por parte da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, ela não sabe dizer o porquê, né? Mas a nossa suspeita é que seja exatamente a questão de seleção de pacientes, né? Exatamente que dependendo do custo do paciente, ele tinha facilidade em ter vaga. Dependendo do custo, ele não teria. Nós tivemos, inclusive, já demonstrações aqui em situações, inclusive, que a pessoa nem necessitaria de vaga de UTI, estava lá, exatamente porque ele teria um custo baixo a sua manutenção na vaga de UTI. Nós estamos aí com essa questão da H1N1, particularmente na questão da São Cotolengo. Eu perguntei isso para ela, onde, por exemplo, nós tivemos uma pessoa que morreu no sábado, que já estava desde quinta-feira aguardando vaga. E nós estamos, nesse momento, com 2 pessoas lá, já confirmado a situação de H1N1, que não está tendo vaga. Quer dizer, isso é uma situação absurda, precisando da vaga. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma chance realmente de sobreviver. A gente sabe que passa exatamente pela vaga de UTI. Não ter vaga de UTI significa condenar essas pessoas à morte. Para a Rádio Universitária em Goiânia, Lucas Polinário. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Uma pesquisa mostra que a cada minuto um carro é roubado no Brasil. A boa notícia é que é possível solicitar devolução do IPVA em casos de roubo. Quem traz mais informações é a repórter Aline Pozala. Vamos ouvir. A cada minuto é registrado um roubo de carro no Brasil. A pesquisa é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada em 2017. No entanto, o que poucos sabem é que os brasileiros têm direito por lei ao ressarcimento do IPVA em casos de roubo. A auditora fiscal e chefe da Divisão de Processos Fiscais da Receita Estadual, Maria Inês de Souza, explica o procedimento. O valor efetivamente pago, ele será devolvido proporcionalmente ao número de meses em que o contribuinte ficou privado da posse do veículo. O contribuinte pode apresentar o pedido logo após o registro da ocorrência. Ele não tem o direito à restituição se o veículo for recuperado no mesmo mês em que foi roubado ou furtado. Sempre é bom aguardar um tempo
pelo menos um mês, 2, e então apresentar esse pedido na Receita Estadual. Entre as capitais brasileiras, Porto Alegre tem o maior número de roubos a cada 100 mil habitantes. Conforme Maria Inês de Souza, em 2017 foram registradas 826 solicitações de ressarcimento do IPVA. Até metade do mês de março, em 2018, houveram 330 pedidos. Informações sobre como solicitar o ressarcimento podem ser acessadas no site da Receita Estadual. Aline. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. O Produto Interno Bruto, PIB de Goiás, cresceu 80% a mais que a média brasileira em 2017. O cálculo realizado pelo Instituto Mauro Borges, da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, projeta uma alta de 1,8% no PIB goiano, diante de 1% no Brasil, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e esse dado foi divulgado no início de março. Isaura, em Goiás, a agropecuária foi a grande responsável pela elevação do PIB, que atingiu cerca de 190 bilhões em 2017. Segundo o IMB, o resultado positivo do setor pode ser explicado pelas condições climáticas favoráveis que proporcionaram ganho de produtividade em diversas culturas. As maiores contribuições foram observadas nas culturas de soja, com 11% de aumento, do milho, 72,3%, e da cana-de-açúcar, que teve um aumento de 3,5%. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia está com cerca de 5 mil vagas abertas para o programa de educação de adolescentes, jovens e adultos. Ao todo, serão 59 unidades de ensino que vão oferecer essas oportunidades. Podem participar pessoas acima de 15 anos que não tenham cursado ou concluído a educação básica. Estão disponíveis turmas para alunos da 1ª à 4ª série e da 5ª à 8ª série. As inscrições podem ser feitas pessoalmente nas escolas que oferecem os cursos e basta a pessoa levar a carteira de identidade, comprovante de endereço e histórico escolar. Mais informações sobre matrículas, dos cursos de educação de jovens e adultos podem ser obtidas pelo telefone 3524-8923. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Universitária Goiânia, 870 AM. Nós estamos também na internet no endereço eletrônico www.radio.ufg.br. Estamos esperando você. Universitária Goiânia, emissora da UFG. Música, informação e diversidade cultural. A região metropolitana de Goiânia, que engloba mais de 20 municípios, corre o risco de sofrer com a escassez de água. Essa é a constatação de um amplo diagnóstico feito por pesquisadores da UFG, que dizem que os cursos de água superficiais e o lençol freático vêm sendo desgastados, a tal ponto que a tão falada crise hídrica está prestes a se tornar calamidade, sobretudo em períodos de seca. O professor Maurício Martins Salles, um dos coordenadores dessa pesquisa, conversou com a gente sobre o assunto e a gente vai ouvir agora essa entrevista que foi concedida à jornalista Silvânia Lima. Vamos ouvir. Realizado por 38 pesquisadores e coordenado por professores da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, o estudo observou que cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Bela Vista crescem e fazem planos de expansão sem considerar as condições locais de abastecimento. A mancha urbana se espalha, as construções avançam de forma desordenada sobre áreas que não necessariamente possuem pontos públicos de captação
captação de água e se faz cada vez mais necessária a perfuração profunda do solo. Professor Maurício, que dados indicam precisamente que Goiânia já sofre com a falta de água? Goiânia, na verdade, é responsável pela captação, né, e tratamento da água, não só para ela, mas para alguns municípios vizinhos, né? Então a gente tem que olhar que toda essa água que a gente tem, na verdade, é para abastecer não só Goiânia, mas boa parte da região metropolitana. Então nós temos 2 sistemas de abastecimento de água, o Meia Ponte e o João Leite, que funcionam de maneira diferente, né? O João Leite tem condição de armazenar água e o Meia Ponte não. Então, todos os anos em que a gente tiver uma baixa vazão, como ocorreu no ano passado, nós vamos ter problema, né? Vamos ter crise de abastecimento na região de Goiânia, principalmente na parte, né, mais a norte, noroeste. Nem terminamos ainda o período das chuvas, né, e já se fala em escassez de água. Por que está ocorrendo, particularmente neste ano de 2018? Na verdade, é porque as expectativas hidrológicas é que esse ano não deve ser muito diferente dos anos passados. Nós estamos numa sequência de anos de baixa quantidade de chuva, né? No ano de 2017, por exemplo, choveu pouco e a distribuição da chuva foi ruim, né? Choveu até o mês de abril e quando parou não ficou 4 meses sem chover. E a expectativa, as previsões hidrológicas é que 2018 não seja muito diferente de 2017. Então essa medida vem para tentar, né, se precaver um pouco, para que se tome algumas medidas para quando chegar setembro, outubro, a gente não leve outro susto daquele tamanho. O senhor citou aí que são 2 bacias principais, a do Meia Ponte e do João Leite, são responsáveis pelo fornecimento de água para toda a região metropolitana de Goiânia, que envolve mais de 20 municípios. E a estimativa de população é qual, professor? Na verdade, nós temos uma população em torno de 2,5 milhões hoje na região metropolitana, e essa água em que Goiânia capta, né, abastece Goiânia e abastece Aparecida, tá certo? E outros municípios têm solicitado, né, uma participação também, como Senador Canedo e Trindade. Os demais municípios da região metropolitana, que compõem esses 20 aí citados por você, eles têm sistemas de abastecimento próprios, né, ou captados em rio ou captados em poços de águas profundas. Essas bacias, elas não estão dando para abastecer a capital, né, a população da capital e mais Aparecida, e ela está sendo solicitada por outros municípios. Exatamente, né? Então, nós temos que entender o seguinte, né, que essa água, por exemplo, que Goiânia usa, essa água não nasce no município de Goiânia, né? O Meia Ponte, essa água que a gente capta, vem lá de cima, né? Vem desde Itaúsu, Iumas, Goianira, descendo. Da mesma forma o João Leite, né? Vem de Teresópolis, parte de Anápolis. Então, ou seja, Goiânia tem uma água hoje que não nasce no município dela. Então a gente tem que olhar, na verdade, para a região metropolitana como um todo, né? Eu tenho que preservar todas as nascentes, porque toda essa população, de uma maneira ou de outra, depende dessa água, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter uma visão um pouco maior de proteção dessas bacias e não separar por municípios, né? Ou seja, a nossa preocupação é conseguir abastecer de água toda essa população. Nós temos uma população de 2,5 milhões, com a expectativa de chegar em 2030 com mais 400, 500 mil habitantes ainda. Professor, e quais seriam as causas dessa escassez de água? Eu diria que o motivo maior desse problema realmente é gestão. E aí dentro de gestão tem vários aspectos. A forma como a gente ocupou o cerrado, como a gente autorizou o loteamento, como a gente desmatou, né, as nossas nascentes, né, as matas ciliares. Então tudo isso influi, né? O Rio Meia Ponte é um grande exemplo disso, em que a vazão vem diminuindo constantemente. E aí, somando-se a isso, a oscilação que é normal de acontecer de um ano para outro, da distribuição de chuvas, então quando coincide um ano que chove pouco e a gente tem guardado pouco, né? À medida que a gente desmata, por exemplo, uma região, eu facilito que essa água da chuva corra rapidamente para o rio e escoe e não fique armazenado no solo, à medida que eu tiro a vegetação, ou seja, eu estou diminuindo a reservação de toda essa bacia. Então, tudo isso, eu diria que o problema de gestão é sério, né? E tem várias facetas, né? A questão dos empreendimentos imobiliários, né? Do desmatamento, da
a falta de preocupação no cuidado com as nossas bacias é um deles. Uma ferramenta importante para a gestão, professor, é o planejamento. E daí eu pergunto para o senhor, o que ocorre realmente é uma falta de planejamento ou uma falta de respeito ao planejamento? Porque existe o plano diretor de Goiânia, e não sei se existe da região metropolitana, um plano que deveria ter força de lei. O que ocorre realmente? De novo, é um problema bastante complexo, né? Assim, cada município tem o seu plano diretor. Goiânia tem o seu plano diretor, né? E vem fazendo revisões de tempos em tempos, a cada 10 anos é o que a lei nos ordena, tá certo? A gente percebe uma pressão ao longo dessas últimas décadas, né? Uma pressão grande, por exemplo, para Goiânia expandir para a região norte. Coisa que lá na década de 70, né, já se falava que a gente tinha que preservar a região norte, de onde vem o Meia Ponte e de onde vem o João Leite. Então a gente não deveria ter crescido para o norte, né? A gente não deveria ter autorizado vários empreendimentos em direção a Santo Antônio, essa região norte aí. É ali que se localizam os bairros Orlando de Moraes, Conjunto Itatiaia, Xangri-Lá, Goiânia 2. Todos esses bairros ao norte aí do campus universitário, ele deveria ser uma região de chácaras, né? Uma região de baixa ocupação para a gente preservar exatamente a área mais nobre em termos de água da região metropolitana. Tem onde se localiza também a ET, né? A Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia. Sim. E onde também já se inicia um polo industrial, da Unilever, Antiga Arisco, né? Muito poluidor, né? Esse tipo de atividade também, né, professor? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. O que impacta mais no consumo de água? Se é o consumo doméstico ou o consumo das indústrias? A indústria tem um certo consumo, mas pela nossa característica do estado, de ser um estado mais agrícola, o consumo de água para irrigação, a montante de Goiânia, né, é um dos principais fatores dessa variação da vazão do rio. Assim, o estado emite outorgas, né, permitindo determinados produtores a retirar uma certa quantidade de água, mas o que a gente percebeu no ano passado é que essa fiscalização não é tão intensa, né? Ou seja, o governo autoriza, mas ele não tem muitas condições de controlar se realmente aquilo está sendo executado. Então, assim, tem algumas fábricas que retiram realmente uma determinada vazão, mas a parte agrícola é muito maior. A gente precisa de alimentos, sim, mas a gente tem que fazer isso de maneira ordenada para que todos tenham água, né? Então, o que esse decreto vem colocar de maneira legal, né, é deixando bastante claro o que é prioridade dentro de uma bacia quando falta água na bacia, ou seja, o abastecimento humano e o abastecimento animal tem que vir antes de qualquer atividade comercial. Ainda nos centros urbanos, nós temos a questão da perfuração do solo por poços artesianos, que resolvem um problema particular, mas que em escala, ou seja, a perfuração sequencial de poços, pode prejudicar o fornecimento de água. Tem sido uma prática recorrente? Sim, é um problema sério, né? E a gente, de novo, não vê ainda uma regulação sobre esse problema, tá certo? A gente já tem vários exemplos desses 20 municípios na região metropolitana, onde a captação de água de rios, né, já se tornava bastante difícil e a concessionária já fez poços para alimentar a cidade. Então a gente tem várias cidades que são 100% abastecidas por poços. E à medida que uma pessoa, um determinado particular, vem e faz um outro poço dentro, nas proximidades dos anteriores, ele afeta a vazão de todos os demais, né? Ou seja, aquela vazão que eu tinha no ano passado, eu posso não ter esse ano com a construção dos novos poços. E isso é um problema sério e é um problema difícil de ser controlado, porque é um poço que está enterrado, né? Ninguém está vendo, e quando se vê, normalmente se vê a consequência primeiro. Agora, diante desse cenário, que possíveis soluções, né, esse estudo, essa pesquisa que foi realizada aí pelo UFG apresenta? O que a gente mais chama atenção é que o foco maior a ser atacado é a questão de gestão e de preservação das bacias. Gestão, acho que a gente tem que tomar uma medida rápida de reorganizar como é que a gente usa essa água, como que pode se usar. Um exemplo simples, né? Basta a gente olhar o resto do planeta. Onde você tem muita água, você pode fazer uso dela, você pode fazer uso de sistema de plantações da forma como você quiser, usando pivô, etc, etc. Numa região onde começa a faltar água, você tem que repensar como é que você planta. Olha o Nordeste nosso, lá não se tem pivô, né? Lá é um sistema de gotejamento, usando ali uma quantidade muito menor de água e feita toda uma readequação do que a gente deveria plantar. Se uma determinada cultura exige muito água, ela não poderia estar numa zona carente como essa zona a norte de Goiânia. Então, assim, a gente tem que repensar toda a ocupação da área, a gente tem que repensar o gerenciamento de como os órgãos governamentais poderão controlar isso, que ferramentas que eles vão utilizar,
E eu acho que está passando de hora da gente entender que a cidade precisa de novos loteamentos, tudo bem, né? Nem são tantos assim, a gente tem uma quantidade de lotes vagos imensa, mas o que os novos loteamentos venham em regiões mais adequadas e não nas regiões mais frágeis. A gente tem que entender que sem água a cidade não anda. A preservação da água é um bem maior nosso. Ou é isso ou não é nada em poucos anos. Tá bom, nós conversamos com o professor Maurício Martinez Salles. Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos sobre essa triste ameaça de escassez de água em Goiânia. Ok, o prazer é nosso em atender mais esse bate-papo, mas a gente deixa essa mensagem realmente que ou a população abraça esse problema e corre atrás da solução, ou não adianta ficar esperando que São Pedro mande mais água a cada novo ano, né? Obrigado. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. E com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta quinta-feira santa, dia 29 de março de 2018. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com o apoio de estagiários. Nós agradecemos também os trabalhos técnicos de Clóvis Henrique. Amanhã nós teremos mais retrospectiva dos principais acontecimentos da semana para você. A todos uma boa noite, muito obrigada pela audiência e bom feriado.